Oi, gente, tudo bom? Bem-vindo ao Tech Club da Martech Co. E hoje a gente tem um super convidado, um convidado que eu estou tentando trazer há mais de um ano, mas ele tem uma agenda super complexa, mas eu não desisti, né? Eu persisti, fiquei falando com a Maia, que é assistente dele, que é ótima, mas a gente conseguiu combinar essas agendas, porque ele vive viajando, eu também estou fora do Brasil, então a gente fica com fuso horário diferente, mas hoje a gente vai receber o meu super convidado, o presidente da Ingram. Bem-vindo, Flávio Moraes, aqui. Tudo bom? Tudo bem, você? Ieda, é um prazer estar aqui com você. Finalmente conseguimos alinhar as nossas agendas e poder fazer parte aqui com você dessa gravação. Não estou nem acreditando que você está aqui hoje, apesar da gente estar virtual, e eu estou amando olhar o Super Mario ali, eu estava conversando com ele antes, faz parte da minha adolescência, né? Quando eu conheci a fábrica da Nintendo, e ele vai falar um pouco disso. Quando eu olhei o Super Mario ali, já fiquei emocionada. Mas o Flávio, gente, dos executivos da geração que está aí, eu acredito que é um dos mais estruturados. Eu conheço o Flávio, trabalhei com ele, e ele é muito organizado, estruturado, focado. Essa é a minha visão do Flavinho, de intimidade aqui com o Flavinho, mas ele é nada mais, nada menos que o presidente da Ingram Brasil. Ele é engenheiro com formação na parte de tecnologia, telecom, engenheiro elétrico. Tem várias formações, não vou ficar falando das formações do Flávio. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês e ele falar um pouco desses desafios e oportunidades desse mercado de tecnologia. O Tech Club trabalha com tecnologia, traz só os executivos que eu falo que são disruptivos, e o Flavinho é disruptivo, porque ele já fez vários produtos, você não tem noção da história dele. Flávio, está com você, se apresenta para o nosso canal, que é um canal de tecnologia, e a gente está super ansioso para ouvir aí de você um pouco. Tá legal. Obrigado pela apresentação, Ieda. De novo, muito feliz de poder te reencontrar, né? Então, nós tivemos aí a oportunidade e o prazer de termos aí em conjunto uma carreira, né? Nos encontrarmos aí um período da nossa carreira e trabalharmos juntos e participarmos de projetos juntos, né? Bom, me apresentando, eu sou Flávio Moraes, eu sou marido da Luciana, pai do João, do Lucas e do Matheus. Eu sou engenheiro de formação, como você falou. Comecei muito cedo na área de tecnologia, amo a tecnologia. Comecei na área técnica e, em algum momento eu fiz uma transição da área técnica e resolvi entrar no mundo de telecomunicações. Entrei no mundo de telecomunicações, entrei numa empresa chamada Vesper, que não existe mais. Foi uma empresa que a Embratel comprou lá em 2003, e aí foi quando eu entrei naquele universo, aquele mundo que era a Embratel, e lá eu tive a oportunidade de conhecer uma gigante, né? A Embratel tinha milhares de funcionários, vim de uma empresa de 1.000 funcionários, uma gigante de funcionários, e aí eu tive uma oportunidade de conhecer o mundo de telecomunicações de uma grande empresa multinacional como a Embratel. E naquele momento, um ano depois da aquisição, eu fiz a transição para a área de marketing, eu fui para a área de produtos. Então, na época, a Embratel também foi adquirida por um grupo mexicano e ela fez uma mudança também das suas estruturas, ela reestruturou a sua área de marketing e eu recebi a oportunidade, então, para ser gerente de produtos. Então, minha primeira estrutura de área de negócios, eu fui responsável por alguns produtos de telefonia. Eu era responsável pelo 0300, pelo 4004, aqueles números únicos, assim. E ali eu comecei a juntar a minha experiência técnica e também conectar com o mundo de negócios, começar a falar mais com vendas, entender como é que era uma estrutura de formatação de um produto. E ali fiquei na Embratel por 15 anos. Minha última missão na Embratel, entre vários projetos que a gente participou de construção de células de televendas, tivemos um projeto de construção de uma área de SMB em conjunto com a NET para vender soluções de internet, de internet e telefonia para o mercado de pequenas e médias empresas. Depois teve toda a parte de digitalização, redes sem fio. Fizemos vários projetos muito interessantes. Eu estava numa área que era uma área de desenvolvimento de novas soluções, então não tinha rotina, e eu sempre gostei disso, né, de construir algo do nada, do zero, de construção de novos negócios. Então, eu era dessa área de novos negócios, fiquei por muito tempo nessa área, e aí, na minha última missão, fui convidado, então, para estruturar a área de cloud e soluções digitais na Embratel. As telcos estavam fazendo
aquele movimento de entrar no mundo de TI, diversificar o seu portfólio, e eu fui responsável, então, para a construção dessa unidade. Era um trabalho ali que, como tudo, sempre no começo, sempre é uma ideia, um papel, 3 pessoas sentadas numa mesa, e aí, no final, eu saio ali da Embratel já como diretor dessa área, uma área já grande, já consolidada, lógico, ainda com muito ainda por fazer e tem feito. Saio, então, em 2017 da Embratel, eu era, então o diretor de soluções digitais da Embratel, e aceito o desafio de vir para a Ingram Micro. A Ingram Micro é um distribuidor de tecnologia, o maior distribuidor de tecnologia do mundo, uma empresa americana, e me convida, então, para assumir a área de soluções digitais e desenvolver a área de cloud num distribuidor, né? Já era um projeto global, e o Brasil, então, eu estava à frente do projeto no Brasil, que na época era uma unidade super pequena, e também tinha uma questão assim, o que um distribuidor, que é tão conhecido por movimentar caixas, poderia fazer nesse mundo de cloud e soluções digitais. E aí eu fui lá para descobrir. Ao mesmo tempo, na Embratel, eu tive sempre a experiência de projetos, novas soluções, e tive ali a experiência de trabalhar com venda direta, e a Ingram Micro me trouxe a oportunidade de trabalhar com canais, com vendas indiretas. Eu queria isso também para minha carreira. Depois de 15 anos também no mundo de telco, fazer essa transição também fazia sentido para mim. Assumi, então, essa área cresceu exponencialmente. Habilitamos, assim, vários parceiros da Ingram Micro nesse mundo as a service, através de uma plataforma de uma empresa que a Ingram Micro adquiriu já há alguns anos. E aí, em 2021, eu sou convidado, então, para assumir a presidência da Ingram Micro no Brasil. E aí, desde março de 2021, eu sou presidente dessa unidade, responsável, então, por toda a operação aqui no Brasil, uma operação que hoje conta com mais de 800 profissionais. Nós temos no nosso portfólio, são 135 fabricantes, então Nintendo, como você falou ali do Mário, faz parte da nossa unidade de game, então eu costumo dizer que hoje eu trabalho num parque de diversões de tecnologia, porque eu falo da mobilidade, eu falo do gaming, eu falo do notebook, do tablet, até soluções de cybersecurity, cloud, inteligência artificial, data center, aplicações de negócios. Então, realmente nós temos várias divisões dentro de 135 fabricantes, que permite com que nós sejamos aí um grande hub de tecnologia, conectando um ecossistema de milhares de parceiros, dos mais diversos, desde parceiros de serviços, ISVs e tudo mais, ofertando e desenvolvendo soluções para as diversas empresas no Brasil. Então, essa é um pouco da minha trajetória profissional, né? Então, certamente estou realmente muito honrado de estar à frente dessa companhia, que sou cercado aqui de profissionais espetaculares e pessoas e seres humanos fantásticos. A empresa aqui, ela tem uma cultura orientada a pessoas e muito voltada à inovação, e não tem rotina num distribuidor de tecnologia, o que coincide também com que eu sempre busquei ao longo da minha carreira, de sempre ser desafiado ao novo, sempre ser tirado da minha zona de conforto, porque dessa forma eu tenho crescido. Então, falei um pouco da minha família, sou casado, tenho 3 filhos, gosto muito de filmes, gosto muito de viajar, gosto de estar com a família, jogo tênis, mal pra caramba, mas jogo. E é isso, e amo tecnologia, sou nerd. A Ieda falou que eu sou bastante estruturado, mas foi um jeito carinhoso de ela falar que eu sou bastante nerd, bastante, né, aquele cara ali que gosta de tudo que está relacionado à tecnologia e tudo que está à volta, essa parte de gaming, toda essa parte. Tenho coleções de gibis gigantes, assim, várias e várias e várias. Então, essa é um pouco sobre mim e um pouco da minha trajetória profissional. Nossa, vocês estão ouvindo, gente? Eu tinha que trazer o Flávio, não tinha? Porque ele simplesmente navega por... Acho que todos os podcasts que a gente fez aqui, ele falou um pouco de cada um aqui para vocês entenderem. A gente já teve muito executivo bacana aqui que se complementam. E é esse o propósito aqui do Tech Club, é compartilhar esse conhecimento para a nova geração, para os mais antigos, até para os baby boomers que estão aí, que a gente vai e aprende. E você colocou aí um ponto, Flávio, que eu vou trazer até para desafiar aqui você, que é desafios e oportunidades, né?
Como é que está esse mercado da transformação digital e aonde a Ingra entra nisso? E a transformação da própria Ingra, né? Do hardware, do software, que a gente conversou. Fala um pouco disso. Como é que como é que vocês enxergam essa transformação digital? As empresas estão num grau de maturidade legal para essa implementação ou ainda tem uma longa trajetória a percorrer nesse ecossistema? Sim, eu acho que olhando para a transformação, né, e quando a gente fala de transformação digital, a tecnologia, eu trabalho com tecnologia desde 97, né, então você também, assim como eu, você é amante de tecnologia e trabalha há muitos anos com a tecnologia, e a diferença que eu vejo hoje é que a transformação ela acontece de uma forma cada vez mais acelerada, né, porque a transformação ela sempre aconteceu. Quando eu comecei em tecnologia não existia internet, né, ainda não existia internet. Então, a gente ainda trabalhava com redes privadas, todo o processo de comunicação, existia toda uma estrutura e um processo ainda bastante analógico, bastante restrito em termos de comunicação. E hoje você, olha só, você está fora do país, eu estou aqui na grande São Paulo e estamos aqui gravando um podcast que vai ser visto instantaneamente assim que for publicado por milhares de pessoas, né? Então, isso era impensável há quase menos de 30 anos, né? Então, o processo de aceleração da transformação, ele está bastante intenso, e isso desafia as corporações, as empresas a se reinventarem com maior frequência, né? Com uma frequência cada vez mais intensa e mais rápida. E isso não é fácil, porque por mais que nós tenhamos um discurso, né, e nós como pessoas, inclusive, de que nós estamos abertos à mudança, nós não estamos tão abertos à mudança, porque o conforto nos agrada. Né? Estar numa zona de conforto é confortável, né? Realmente, conforto é confortável. Me agrada estar aqui, me agrada o que é conhecido, aquilo que eu sei, né? O desconhecido assusta. Desconhecido exige esforço, exige investimento. Então isso por mais que a gente saiba que a transformação e a mudança ela é importante, nos faz crescer, naturalmente a gente resiste, né? Então, olhando para a transformação e os desafios, primeiro a gente está olhando para um distribuidor, né? Então, quando a primeira vez que eu conversei para vir para a Ingra, eu falei assim, mas não entendi por que vocês estão me chamando para conversar, né? Eu sou um mundo, eu não trabalho com nada físico, né? Eu estava trabalhando com cloud, estava falando de soluções em nuvem, eu estava fazendo justamente o movimento contrário. Eu lembro que eu falava de cloud computing em 2011, para justamente convencer os gestores de infraestrutura a abrirem mão de terem seu próprio data center e acreditarem que poderiam colocar esses seus ambientes todos na nuvem e que esse era o melhor caminho em termos de escalabilidade, automação e tudo mais, e de repente um distribuidor está me chamando para assumir essa área. E o distribuidor realmente, porque o distribuidor é conhecido até então por movimentar caixas, né? Então, teoricamente, o que o distribuidor era muito conhecido no passado? Era aquele que fazia importação, era um moving box, fazia importação, trazia, internalizava, muito bom na parte de impostos, e depois fazia todos, através dos seus centros de distribuição, faz a entrega desses equipamentos, tem todo um ecossistema de canais e de revendedores, e tem uma capacidade de escala absurda, principalmente quando a gente pensa no hardware. Mas esse modelo também se transformou. Cada vez mais que o mundo as a service, o mundo da transformação está mais intenso, o mercado de hardware ele cresce menos ou ele reduz em muitas linhas. Isso fez com que o distribuidor também se reinventasse, e aí ele constrói ali a sua proposta de valor, que é entrar no mundo as a service, e onde ele viu, onde que a Ingra Micro entendeu que era o seu potencial? Na escala. Eu tenho uma capacidade de vendas absurda, que é através do nosso ecossistema de canais, né? Então, temos milhares de canais falando com milhões de empresas todos os anos. Capilaridade. E cloud, capilaridade é impressionante. Assim, quem vem de um mundo de venda direta e chega no mundo de venda indireta, eu falo assim, isso aqui não pode parar um segundo, senão a gente perde negócios. A cada minuto parado, são muitos negócios que se perdem. Então, a Ingra entende isso e faz essa transformação fazendo o quê? Comprando uma empresa de plataforma de cloud, multi-cloud. Então, ela compra uma empresa de plataforma multi-cloud, integra isso com os provedores de nuvem, através de APIs e conexões, e ela diz o seguinte, no mundo as a service, você precisa de escalabilidade, automação,
para que você possa atender não somente um cliente, mas você possa atender milhares e milhões de clientes, porque o seu modelo passa de ser de uma transação específica. Antes você vendia um storage, você vendia um notebook, e agora você está prestando um serviço, né? Você está entregando uma solução as a service, onde você todos os meses você faz uma medição de consumo e você de um serviço que foi prestado e você tem que garantir que esse serviço está sendo bem prestado e que o seu cliente está satisfeito. Então, esse cliente vira um cliente recorrente, uma receita recorrente, e você precisa ter uma capacidade de escala fantástica. E você fazer isso sozinho, pensando no parceiro, naquele prestador de serviço, é um caminho impossível de fazer, porque o mundo da tecnologia, ele também, como eu falei, a gente está evoluindo e está avançando de forma exponencial, muito rápido. Então, como é que você tem que fazer isso? Você tem que se associar, você tem que se conectar. O distribuidor faz isso, ele integra, cria esse hub através da plataforma, conectado com os maiores provedores de soluções de tecnologia e com um ecossistema, e vira esse hub com uma plataforma totalmente automatizada, que hoje nós temos milhões de usuários dessa plataforma, com milhares e dezenas de milhares de empresas que utilizam soluções de nuvem, hoje só no Brasil, através dessa plataforma. Então, esse processo do desafio e oportunidade, quer dizer, o desafio da transformação ele sempre vai existir. Então, agora a gente está falando de inteligência artificial. Essa é a nova oportunidade. Mas qual que é o desafio? Como é que eu transformo essa oportunidade em um modelo de negócio que conecte ao business da minha empresa, né? E aí você passa por vários outros desafios. Aí você pensa em desafios. O entendimento da tecnologia, porque a tecnologia, como ela avança e evolui, a capacidade de você entender e traduzir isso, conectar o seu modelo de negócios é um desafio, né? Faltam profissionais, falta conhecimento. Você, por si só, buscar esse conhecimento, por mais que exista conhecimento e informação na rede, mas vocês trazer isso para um CIO ou para um CEO e traduzir isso para ele como oportunidade de negócio, são poucos os que conseguem fazer, né? E o outro é ter um ecossistema que o apoie nesse sentido, né? Então, e terceiro são as pessoas, né? De novo, as próprias pessoas. Não existe transformação digital sem pessoas. Isso eu já falei aqui algumas vezes, porque as pessoas falam assim, a gente precisa transformar tal processo, a gente tem que fazer uma transformação digital na companhia. Assim, então, vamos começar por onde precisa ser pelo início. Vamos trabalhar aqui a cultura da companhia. A gente precisa trabalhar com as pessoas. As pessoas são os grandes agentes de mudança. Se nós não trabalharmos com as pessoas e nós tivermos agentes de mudança e tivermos um bom processo de gestão de mudança, a transformação digital ela nasce e morre no mesmo dia. Então, a tecnologia por tecnologia ela não transforma, ela tem que ser essa conexão onde você tem conteúdo, você tem pessoas que conseguem transformar isso e conectar no modelo de negócio para os decisores, e ao mesmo tempo você tem que ter um ecossistema de todos os stakeholders, todos aqueles que são envolvidos nessa transformação, que eles entendam e façam parte desse processo. Senão, quando você chega, você está sozinho e você não transformou nada, na verdade você só matou tudo que tinha e ficou sozinho nessa jornada como um todo. Você falou de um tripé aí, né? Pessoas, processos e tecnologia. Vamos resumir, né? E você já falou do primeiro desafio, que foi essa transformação até interna, né? A própria Ingram se transformou, mudou ali o seu modelo de negócio, de approach, e o que ela quer como propósito, que não é mais só os equipamentos em si, os hardwares as services em si, mas ela também está indo para o as a service. E o mundo é as a service. É um fato, exato, né? Tudo da gente hoje é as a service, a cabeça da população já está se preparando cada vez mais para isso, mas existe ainda legados, né, Flávio? As empresas vamos nas empresas grandes. A gente veio de uma empresa que tinha, eu sempre brincava, 427 sistemas, né, com plataformas diferentes, né, que você tem que integrar isso, né? Minha vida começou assim também, fazendo integração. Como é que você vê hoje esse conceito das APIs? Você falou em API pública, como é que está a Ingram nisso? E como é que é esse approach nas empresas? Porque ainda tem um processo em que a API é uma boa saída, e aí eu não vou só na API, eu já vou no modelo de desenvolvimento também, né? Os modelos mudaram, né? A gente cada vez mais
está trabalhando com modelos mais ágeis, mais rápidos de desenvolvimento, uma coisa que a gente fazia em 2 anos, a gente consegue fazer em 1 mês, dependendo do modelo hoje que você aplica. Então, como é que você vê isso? A Ingram entregando para os clientes e fazendo um processo analítico dessas integrações que são necessárias para vocês conseguirem levar o conceito as a service. Sim. Você comentou aí dos mais de 400 sistemas, né? A Ingram Micro também vem de um processo de várias aquisições, não só no Brasil, mas como globalmente. No Brasil nós vamos completar esse mês 27 anos de presença no Brasil. Como companhia no mundo, nós temos 45 anos e são mais de uma centena de aquisições que foram feitas no planeta, então de distribuidores, empresas de serviços, empresas de plataforma. E isso tudo traz ali o desafio do legado quando nós olhamos internamente como companhia, né? Então, eu estou à frente da companhia, eu olho tanto da nossa proposta de valor para o mercado, quanto também os nossos desafios na gestão interna dos nossos sistemas e a integração interna e como simplificar todo esse processo e ser mais ágil, que num processo de transformação, num processo de evolução da tecnologia é fundamental para qualquer companhia, você precisa fazer uma rearquitetura de sistemas, né? Não tem como você conviver com sistemas legados que são totalmente travados e que não se integram e não se convivem, não falam com os demais. Então, quando a gente pensa em APIs, justamente o propósito de tudo isso é para que essas integrações sejam mais simples e mais rápidas, sejam mais padronizadas, onde você possa ter um padrão de mercado, onde qualquer sistema, ou com poucas intervenções, consigam falar entre eles, né? Então, empresas podem falar com sistemas entre empresas, sistemas de clientes com fornecedores, ou até entre parceiros. Então, você tem, as APIs têm esse propósito. E, de novo, quando você pensa em transformação digital e no mundo que você precisa ter um crescimento exponencial e que você não pode fazer mais sozinho, é fundamental você ter esse ecossistema conectado, né? Então, você não precisa ter tudo sozinho, você não vai ter tudo sozinho, você não vai ter todo o conhecimento. Então, quando você tem uma plataforma aberta, onde você se conecta, você amplia a sua capacidade de gerar novos negócios, amplia a sua alcance no mercado. Então, mas o desafio do legado está ali, né? Então, mas você precisa ter uma agenda para fazer essa transformação. Então, e nós fizemos essa agenda. Então, a gente começou a olhar os sistemas e começamos a fazer um processo de simplificação de sistemas internos e começamos a desligar e migrar para sistemas abertos, ou sistemas onde tinham plataformas e APIs que pudessem se integrar. E, globalmente, nós temos uma plataforma que se chama Xvantage, que integra todos eles numa única plataforma, que traz toda a experiência da revenda, do fabricante e do funcionário da Ingram numa única plataforma. Num conceito as a service, num conceito com inteligência artificial, onde ele vai... Hoje, você tem uma empresa que vende mobilidade para um segmento de saúde, vai ter todo o histórico de vendas e de perfil de compra dos seus clientes, e a própria inteligência artificial vai entendendo e vai aprendendo sobre o seu cliente e vai te dar recomendações de upsell, cross-sell, ou de novas soluções que você pode fazer, ou te alerta dizendo o seguinte: olha, está na hora de você voltar nesse cliente, ou indo para o mundo as a service, pensando em soluções de cloud, ou soluções de colaboração, vamos montar uma sala como essa, né? Então, olha, temos aqui dispositivos, seja de colaboração, uma câmera, um equipamento. Então, a plataforma ela vai integrar tudo isso dentro dessa mesma experiência, com visões para os mais diversos interlocutores, com inteligência artificial e, ao mesmo tempo, com APIs. Então, os nossos parceiros que também tenham plataformas abertas, que queiram se conectar, integrar, deixar com que o vendedor que está hoje negociando uma solução possa, na hora que ele fechar, já disparar todo o processo, ele vai ser totalmente automatizado. Desde o pedido que foi feito pelo vendedor, hoje um revendedor nosso de software ou de hardware, ou um provedor de serviços de nuvem, ou um grande integrador, isso já vai se disparar todo o processo de compra, dispara o processo logístico se tiver hardware, ou vai direto para as APIs, que conectam os provedores de nuvem e libera os acessos às plataformas de nuvem que estão. Então, isso é escala. Então, o que eu comentei é uma integração hoje de um sistema de um parceiro,
está conectado a um sistema do distribuidor, que, por sua vez, está interligado via API a um processo de uma empresa de logística e, ao mesmo tempo, com uma plataforma global de cloud, seja ela qual for. Né? Então, tudo isso integrado dentro de um mesmo processo. Isso era impensável, se a gente for, há não muito tempo atrás, se a gente for falar 10, 15 anos, para você fazer isso era uma coisa assim absurda, cara, pesada, ia levar uma equipe de projetos de 150 pessoas e no final ainda não ia ficar bom. Né? Então essas integrações elas fazem com que a gente tenha um grande processo entre empresas que faz com que interligando os sistemas e fazendo com que toda a experiência seja absurdamente fantástica. A experiência que a gente tem hoje, seja num aplicativo como o iFood ou quando você tem uma experiência hoje no marketplace que você está comprando, por trás disso existem diversas integrações, sistemas logísticos, de revendedores, meios de pagamento, tudo isso, e você nem percebe. Você está navegando entre sistemas e entre empresas, mas o usuário não percebe que isso está acontecendo. E qual é o resultado disso? Mais vendas, mais negócios e uma escala absurda. Né? E é isso que a gente vê com grandes empresas como a Amazon fez quando lançou no Marketplace, ou a gente olhamos aí para uma solução como o iFood, que ninguém... Virou tudo uma logística gigante em que tudo se conecta. Você estava falando aí, você sabe que eu gosto de processo, né? Eu já estava desenhando ele aqui na minha cabeça, tá? Você sabe que eu gosto disso. Mas isso é bem interessante que você colocou, essa agilidade que foi dada nos desenvolvimentos em si, com as APIs, naturalmente, né? Sem aquela preocupação, e o risco de entrar no meu sistema, carregar meu dado, e o risco da segurança desse meu dado, como é que fica isso tudo? Vocês aplicam a utilização de melhores práticas assim que acontecem nos clientes, isso se transforma em um novo processo para que vocês acoplem ao as a service que vocês já têm quando vocês vão entregar um serviço final para o cliente? Eu sei que você gosta de melhores práticas, é uma característica bem tua de desenhar um modelo, testar esse modelo, aplicar esse modelo. Fala um pouco para a gente da importância disso hoje, para que a gente tenha essa entrega de serviço muito mais ágil. E aí os modelos ágeis, eles trazem muito isso, né? Antigamente você tinha que pensar, você tinha que ter tudo pronto, né? Você tinha aquele processo longo, linear, desenvolve tudo, aí você, quando está tudo pronto, aí você faz aquele processo de teste, aí você faz um grande lançamento de uma solução completa, né? E aí, para quem gosta desse modelo, quando você pensa em soluções ágeis, onde você tem lá o MVP, né, o mínimo que é viável para você lançar, e você começa a dividir isso, e o próprio modelo vai se autoalimentando, retroalimentando, e você, com o processo de qualidade, você vai evoluindo o processo do modelo e aprendendo com o próprio... Porque hoje a vantagem é o seu processo de qualidade, ele não está limitado mais só a uma célula de qualidade, ela está também com contribuição do próprio usuário, né? Então, hoje nós temos aplicações onde o próprio usuário aponta melhorias, onde ele vai lá e pontua, você tem métodos de você avaliar satisfação, engajamento. Então isso é extremamente importante, dado que em qualquer processo onde você está pensando em grande escala e que você tem integrações e interligações de sistemas, a jornada do cliente, toda essa experiência do cliente, ela tem que ser muito fácil, autoexplicativa e funcional, né? E de que forma que você entende que ela está fácil, autoexplicativa e funcional para todas as pessoas, todos os tipos de pessoas. Por quê? Pode estar bom para mim, mas pode não estar bem para alguém que esteja numa região que tem uma questão de uma limitação, seja qual for, de tecnologia, de internet, ou eventualmente uma pessoa que tem uma limitação de escuta, de visão, né, ou uma restrição qualquer. Então, como você pega esse processo de escala e individualiza? Porque ele tem que ser escalável, mas ao mesmo tempo ele tem que entender as necessidades individuais de cada usuário. E aí entra o processo de qualidade, que evoluiu também.
Porque o processo de qualidade lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, era a célula de qualidade, né? Vamos fazer um caderno de teste, faz uma bateria de teste, não deu certo, UAT. O UAT, né? O UAT, o famoso UAT, que era era o pavor dos gerentes de produtos, porque tá em UAT eterno, não sai nunca, não passa nunca. E era a briga lá dos desenvolvedores e tudo mais. Hoje em dia, os processos evoluíram, né? Então você cria modelos mais ágeis e mais rápidos de implementação do mínimo, e o retorno agora também é exponencial, porque você tem os usuários te apontando e você recebendo informações que traz para a equipe dados valiosíssimos para que essa jornada do cliente, nesse seu processo, seja ele de atendimento, de vendas, seja qual for, de um pedido, né, de entrega de comida, você consiga, e a própria plataforma ela se ajusta. Hoje a tecnologia permite que até ela mesma, a própria tecnologia faça alguns ajustes através da inteligência artificial. Então, tudo evoluiu, tudo cresceu, tudo através da tecnologia, ganhou uma nova escala e uma nova forma de fazer, inclusive os processos de qualidade. Com certeza, e como evoluíram. Nossa, eu sou da época da qualidade também, que a gente mapeava tudo, testava, revisava, era bem complexo. E quando você fala isso, Flávio, eu dou até eu dou aula, você sabe também, né? De vez em quando eu dou mais aulas aí na faculdade, né? Mas um dos pontos, quando a gente fala, você falou no início da tua apresentação, uma palavrinha-chave na transformação digital, que é a cultura, né? Você falou da cultura, e a cultura é algo que é criado dentro da organização que tem que fazer com que os funcionários se sintam representados por essa cultura, por essa marca, até para você ir para o mercado também mostrar quem é a Ingram e qual é o propósito de vocês. Mas a cultura hoje ela é muito baseada em dados. A gente vive uma era de dados, né? A gente produz 7 quintilhões de dados por dia. Na era das mídias sociais, todo mundo está conectado, a conectividade trouxe isso lá quando a gente virou móvel, e eu não preciso nem falar quando a gente virou 99 ali, que a gente dá aquele salto e a gente vira móvel, né? O homem já era móvel, mas ele vira móvel na sua totalidade. Tudo mudou a partir dali, né? Tudo, desde a nossa interação sistêmica, né? Toda a parte cognitiva da gente mudou, e a gente está cada vez mais preso às telas, preso ao mundo digital. E a gente gera esses dados. Essa cultura se tornou uma cultura data-driven, que ela é oriunda lá do Big Data, que a gente pensa que ele é velhão, mas ele é novo. Década de 80 ali, início de 82, é quando ele começou aquele boom. Eu sou da era do database ainda, né? Então, que a gente ficava fazendo banco de dados. Então, como é que você vê hoje essa cultura data-driven implementada, misturada na cultura organizacional? Porque isso é uma mudança até nos recursos humanos, né? Você fazer todo mundo pensar através de dados, tomar decisão através de dados, e como é que você vê isso no mercado? Essa é uma pergunta que, se o meu time te ouvisse agora, fala assim, pronto, falou o assunto do Flávio, porque o Flávio... A conversa do Flávio é sempre assim, porque eu não... Lógico, você tem que trabalhar, depois de muito tempo de experiência, você trabalha com as suas percepções, você trabalha com seus sentimentos, mas eles podem te trair, né? O que não te trai é justamente as informações, os dados, né? Então, e a capacidade, e justo como você comentou, hoje a capacidade de geração de dados, você tem informações de todos os lados que estão sendo geradas, porque hoje nós temos trilhões e trilhões de dispositivos gerando dados na rede, porque justamente as redes móveis, elas inseriram diversos dispositivos, da geladeira ao smartphone que nós temos na mão, esses dispositivos que nós estamos aqui estão gerando dados na rede, então tudo tem dados que estão disponíveis por aí, inclusive informações internas das próprias companhias. Agora, como é que você faz esses dados se transformarem em informações para tomada de decisão, ou para identificar ajustes de percurso, né? Então, que é o que todo CEO, todo CIO, todo gestor, ou C-level, e todos os gestores anseiam por ter, né? Então, onde está eu tenho uma dor, né? Como é que eu resolvo essa dor? Aí eu tenho aquele ditado que fala assim, me dá os dados que eu vou espremê-los até que eles confessem, né? Então, é isso que eles querem, então,
empresas que são capazes, ou soluções que são capazes de pegar esse volume absurdo de dados e transformá-los em processos ou dashes ou relatórios que permitam aos stakeholders, aos decisores, a poderem monitorar e acelerar ou serem mais assertivos nas suas decisões, isso é ouro, né? Dizem que os dados hoje é o novo petróleo do mundo, né? Então, justamente por isso, porque eles nos contam histórias. Então, quando você pensa hoje, quando você pensa no modelo de vendas do passado, até você identificar que você tinha um problema, de repente, numa loja, uma filial tal, uma célula específica de vendas que não estava performando, porque naquela região existia uma promoção de um concorrente que estava melhor do que a sua promoção, essa informação até chegar no decisor, para ter uma tomada de decisão de reação àquela promoção que era extremamente local, levava-se muito tempo e você já tinha perdido dias, se não semanas ou até mesmo meses de vendas. Essa informação ela acontece em tempo real, ela permite em tempo real, e com alertas, informações que vai chegar na hora ali e sequer precisa de uma intervenção de um ser humano ali para tomar a decisão de reagir e ajustar uma determinada promoção só para aquele mercado. Então, quando você tem uma cultura data-driven, você usa essas informações de uma forma muito assertiva, transforma os dados, em informações de negócios e, com isso, você tem a tomada de decisão, que pode ser do gestor ou até mesmo a própria plataforma, através de inteligência artificial, e aprendendo com todas as informações, porque a plataforma também está aprendendo, assim como nós, ela está aprendendo de forma exponencial e tomando decisões cada vez mais assertivas, né? Vai saber até quando até muito melhores que as nossas. E quando você falou isso do aprendizado, né? Esse aprendizado, eu acho que é um dos dados também mais relevantes. Hoje a gente tem muita plataforma de aprendizado que eu falo, as LMS da vida, né? A forma de você também conseguir ter aprendizado, mas quando eu entro na inteligência artificial, o que acontece? A inteligência artificial, e eu vivo, acho que diariamente, vivi essa experiência, como esse comportamento do dado, de determinado processo, de determinada área, consegue ser transformado num algoritmo, né? E esse comportamento consegue fazer esse serviço virar com a inteligência artificial, e aí você repete isso que eu acho sensacional, é a exponencialidade. Nós somos humanos, mas a gente só consegue ser exponencial, a gente não é exponencial, né? A gente tem um limite de tempo ali no meio, quando a gente faz a fórmula, existe o tempo na nossa vida, né? Então a gente não consegue fazer mais do que isso, mas a gente consegue ser exponencial. E a IA chega também com esse conceito, exponencializar uma atividade, exponencializar uma tarefa, exponencializar um recurso, e também vem o medo. Putz, eu vou ser substituído pela IA? Gente, eu estou falando disso há um ano, mas essa pergunta vem todas as vezes. Eu disse, vai, dependendo do que você faz, vai. Eu queria ouvir de você isso. Como é que você enxerga a IA? Ela é amiga? Ela é concorrente? A gente vive melhor com ela ou sem ela? Olha, eu assisti nas últimas 2 semanas 2 filmes da Netflix e a temática era IA, né? E era IA e era uma guerra contra o IA, né? Então, são 2 filmes do Netflix que falavam sobre guerras de IA. Então, é o assunto do momento, né? IA, amiga ou inimiga, né? É alguém que vai nos substituir, ou se a gente não colocar limites, ela pode até ser uma grande ameaça para nós no futuro, né? A minha visão é, a IA, ela vem para escalar, ela vem para complementar, ela vem para fazer com que a nossa capacidade humana alcance e escale de uma tal forma, assim como a comunicação escalou, né, com as redes móveis e com os smartphones, a IA vai nos permitir chegar, fazer com que a nossa mensagem, aquilo que nós queremos transmitir, alcance de uma forma muito individualizada e muito assertiva, em escalas jamais pensadas. Então, é um caminho sem volta, né? Porque a gente falou de data-driven antes, então a própria plataforma, a IA, está lá com esse volume de dados, nós estamos alimentando a IA, né? Estamos ali fazendo com que ela cada vez mais, o I fique maior, mais inteligente, mais inteligente.
Mas, ao mesmo tempo, voltando ao tema da transformação digital e as pessoas, ela não substitui as pessoas, né? A IA não vai substituir o contato que nós estamos tendo aqui, né? Não substitui o olho no olho, né? E o pessoal fala assim, não, mas isso é coisa de latino, que gosta de olhar. Não, eu tenho contato com todos, você falou, viajo bastante, tenho contato com muitas culturas. E eu já tive pessoas de diversas culturas falando assim, olha, eu queria me reunir com você, olhar no seu olho, porque eu estou tomando uma decisão de negócios e eu quero ter certeza de que eu conheço e estou olhando para a pessoa com quem eu estou formalizando esse contrato, que eu estou ali me comprometendo com alguém que eu conheço, né? Então, isso, naturalmente, algumas funções, alguns trabalhos, algumas atividades serão substituídas, sim, pela plataforma, pelo IA, pela inteligência artificial, mas outras surgirão, né? Então, eu já vi palestras sobre futuro e tendências, e a IA, assim como tudo que tem à volta da tecnologia, ela demandará novas carreiras, novas competências, novos profissionais. Cada vez mais, a IA vai estar presente em todas as áreas. A IA vai estar presente na medicina, ela já está presente, não vai estar, ela já está presente na área financeira, ela está presente no varejo, ela está presente no mundo do direito, ela está presente no atendimento ao cidadão. Então, você vai precisar de especialistas, um advogado que entenda de inteligência artificial, você vai precisar de um médico que entenda de tecnologia e como a inteligência artificial vai melhorar um processo, seja um processo cirúrgico, um processo de gestão de um grande hospital, de uma grande rede. Então, os profissionais e as carreiras, elas terão uma transformação, vai exigir de nós que nós, como sociedade, que nós tenhamos um processo de formação diferente nessas carreiras, no sentido de prepará-los para esse mundo que tem a IA fazendo diversos processos que hoje não vai precisar de um ser humano para fazer. Mas isso não quer dizer que nós não vamos precisar do ser humano. O ser humano, ele é fundamental, ele é necessário, só que o que vai ser requisitado, o que vai ser necessário do ser humano vai ser um pouco diferente do que até então nós víamos no passado. Não, perfeito. Quando você coloca esse ponto da IA, eu trouxe essa preocupação principalmente no momento que a gente vive hoje, que eu falo que é um momento de gerações, né? A gente tem várias gerações acontecendo e essas gerações, a gente vive um momento muito, muito, muito real agora, em que eu estou com todas elas misturadas. Eu tenho a geração lá dos acima de 50, junto com a geração dos 30, eu tenho o Z, eu tenho o Y. Os alfa ainda vão entrar, né? Ainda estão ali na incubadora, eu falo, para entrar, já estão se preparando. E isso também tem exigido que você busque mais competências, como você colocou, mais competência dos profissionais. E aí eu queria te trazer 2 pontos para você analisar. Um ponto é como é que vocês trabalham essas competências com startups, né, que têm uma certa agilidade, já trabalham métodos e conseguem fazer parcerias ou ser aquele peixinho pequenininho do lado de uma Indra que é grandona e ela ir desenvolvendo para vocês mais rápido. E como é que entra as novas gerações nesse conceito também? Como é que vocês estimulam essa inovação, estimulam as pessoas a quererem talvez estudar mais, se especializar mais, para não ficar presa no tempo, porque algumas funções vão morrer, né, Flávio? Vou morrer. Então, aquela ideia, né, do passado, né, meu filho vai ser médico, advogado ou engenheiro, vai ser um pouquinho diferente. Vai ser um pouquinho diferente. Mas pode até ser médico, advogado e engenheiro, mas um médico digital, um engenheiro digital, né, um advogado digital. Mas, falando primeiro de startups, né, então, como a Ingra, para nós, de novo, é um grande distribuidor e, para mim, um grande hub de tecnologia, né? O parque de diversões que eu comento. Então, quando nós olhamos para o mundo, para o nosso ecossistema, nós temos
varejistas, que fazem parte do nosso ecossistema, revendedores de software, de hardware, grandes integradores, MSPs, que são parceiros de serviços. Temos ali diversos perfis de empresas que hoje atuam em projetos dos mais diversos aí no mercado de tecnologia do Brasil, e eu costumo dizer que nós somos hoje um grande termômetro do mercado de tecnologia. Quando eu olho para o ecossistema de startups e qual é o nosso papel, que a gente pode apoiar as startups, né? Hoje, um dos pontos que as startups têm, quando elas começam, primeiro elas têm todo um processo de validação do seu modelo, de validação de produto, elas aí passam ali por um processo de aceleração, de investimentos e tudo mais, e quando ela começa a ganhar um determinado tamanho, ela precisa chegar em um processo de escala. Então, como é que ela vende mais, então ela tem um produto dela que ela possa alcançar novos canais e novos mercados, e outro, como é que a solução dela tem uma robustez, seja em termos de segurança, arquitetura de sistemas, governança, capacidade de escala, porque essa startup hoje tem X clientes, ela tem que ser capaz de multiplicar essa base de clientes por milhares, por milhões, né? E hoje, em 2021, nós fizemos uma aquisição de uma empresa de serviços, final de 2021, onde nós trouxemos, então, cerca de 150 profissionais técnicos, entre engenheiros de dados, engenheiros de machine learning, de AI, engenheiros de nuvem. E dentro do nosso processo, o que nós oferecemos hoje para as startups é esse processo de certificação de tecnologia, né? Então, chega hoje uma startup que acabou de ser acelerada, que tem ali um investimento na sua tecnologia, que precisa levar para o próximo nível. Nós fazemos aí esse processo de fazer uma avaliação dessa arquitetura de sistema, geralmente falando de startups de software, né? Então, você tem ali uma startup de software, então a gente olha para esse software, olha para a arquitetura, tem lá um caderno que olha desde segurança da informação, tudo, e faz ali uma recomendação, né, dessa arquitetura, de toda a aplicação, você tem que fazer uma engenharia da aplicação, tudo mais, e também uma consultoria, eventualmente, para fazer ali os ajustes, ou até mesmo uma migração para uma nuvem pública, ou uma rearquitetura da aplicação, ou eventualmente desenvolver uma API, né, então tem todo esse processo. Ao mesmo tempo, essa startup consumindo nuvem dentro das soluções do nosso portfólio, ela acaba se tornando um ASV dentro do nosso programa, né? Nós chamamos de um Independent Software, né, Vendor. Então, toda vez que ela consome mais nuvem para nós, ela acaba sendo um parceiro para nós estratégico, e ela passa a ter visibilidade dentro do nosso ecossistema. Então, se ela tiver interesse desenvolver um programa de canais de vendas indireto, a gente pode conectá-la também com o meu ecossistema de revendas e apresentar, e ela pode compor soluções, né? Como eu falei, temos um ecossistema bem diverso, e eventualmente eu tenho uma revenda hoje, ou um integrador que precisa de uma solução que aquela startup oferece. E aí ela passa a fazer parte do meu hub de serviços, e aí nós fazemos essa conexão, né, entre as empresas, e ela pode compor, então, a solução de um projeto, de um integrador, para atender o seu cliente final. Então, nós temos esses dois apoios, seja um apoio técnico de reengenharia e revisão de toda a arquitetura e solução da startup, bem como um programa que visa promover essa solução, que vai gerar mais consumo, vai com mais clientes. Então, com isso, e a gente acaba conectando também dentro dos programas de alguns fabricantes. Então, os fabricantes, os hyperscalers todos de nuvem, geralmente essas soluções rodam em nuvem, eles também têm programas de incentivo a empresas de software que estão consumindo suas nuvens. Então, nós conectamos a esses programas e fazemos com que essa solução também acelere. Então, isso no mundo das startups. Quando a gente vai para o mundo das gerações, né? E aí aqui na Ingram não é muito diferente. Falei para você, a gente tem somos cerca de 900 pessoas, uma junção de diversas aquisições. Então, nós temos todas as gerações, né? E para mim o desafio é o desafio da transformação, e por sua vez é o desafio também, quando a gente pensa exponencialmente, os modelos de liderança, os modelos de organização também são questionados e precisam se transformar. Eu venho de um mundo onde era um modelo de hierarquia funcional. Então, você tinha lá o presidente, o diretor, o gerente, o supervisor,
e o analista, e blá, blá, né? Então você tinha, e assim, eu só sou responsável por essa linha, né? Qualquer coisa que está fora, eu não sou responsável. Isso no modelo linear até Faiol. funcionava. Hã? Modelo Faiol. Taylor e Faiol, você Exatamente. falou do Faiol agora. Totalmente. E aí, e você pensa, existe um livro chamado Organizações Exponenciais, e ele fala bastante sobre isso, né? Sobre essa evolução do modelo totalmente linear para um modelo de organizações exponenciais. E quando você pensa em modelo de agilidade, e você tem alocações, você precisa se conectar com equipes que estão diretamente ligadas com você, ou com equipes pares, ou até mesmo com pessoas que estão fora da sua organização. Então, isso também desafia os gestores a terem que lidar com um novo modelo de gestão, onde não necessariamente aquele gestor que estava acostumado pelo modelo de gestão de poder, eu sou o chefe, eu mando, você obedece, isso não funciona mais, né? Então, há muito tempo que já não funciona mais. Então, você tem um processo de transformação de gestão, e isso cai também no modelo de gerações, o embate de gerações, porque as novas gerações trazem isso muito forte, né? Elas não estão mais vivendo isso. As nossas gerações ainda viveram o modelo antigo, né? De, olha, eu tenho 30 anos de empresa, eu sou eu lembro assim, olha, na dúvida de quem que você tem que obedecer, olha quem tem a patente mais alta. Isso, eu já ouvi Até isso a no sala, passado. né? Até a Até sala, a né? sala, sabe? Quanto maior a sala, né? E se você está numa reunião, você tem que ouvir e obedecer cegamente quem tem a patente mais alta. De novo, não estou falando de ir para uma linha de não ter respeito, não é isso. Mas o modelo se transformou. Por quê? Porque a informação uma pessoa que acabou de chegar, que tem um ponto de vista, e a gente falou de cada vez mais, de atender a particularidade e as necessidades de cada indivíduo, uma empresa diversa, ela consegue trazer pontos de vista diversos, né, dos jovens, de raças diferentes, de regiões diferentes, e essa diversidade de opiniões faz com que o processo de transformação e de inovação acelere. Mas isso só vai acontecer se a liderança dá oportunidade de escuta para todos e consegue fazer com que todos se sintam pertencentes a essa organização. Se você não consegue trabalhar com esse conflito de geração, você vai criar silos e você vai acabar trabalhando com aqueles que você tem mais facilidade. E geralmente são aqueles que têm mais sinergia com o seu modelo de pensamento. Porque eu digo isso porque às vezes também os jovens também não têm muita paciência para tratar com os mais velhos e vice-versa. Então, você também ter um modelo só com jovens também não é o caminho, e ter um modelo só com a geração mais antiga também não é o caminho. Você tem que ter diversidade. Por quê? Porque o meu filho de 15 anos, ele já interage com as redes e com os produtos e com os serviços de uma forma totalmente diferente do meu sobrinho de 20. Então, já são gerações que, por 5 anos de diferença, já consomem e já têm interesses diferentes. Então, eu sou um executivo que tem o objetivo de entregar resultados para a companhia. Eu preciso entender quem são as pessoas e como essas pessoas compram. São mercados que compram produtos e compram de formas diferentes. Então, se eu não tenho essa diversidade, não consigo conciliar esses pontos de vista, eu corro o risco de perder uma fatia do mercado. Eu corro o risco de não ter uma boa experiência, uma boa jornada de atendimento ou de venda para uma parcela importante dos meus consumidores. E aí, com isso, eu perco share, com isso, eu perco negócios e o meu resultado cai. Quando você coloca essa parte das gerações, você foi num ponto muito importante, porque você não falou das gerações só do teu mundo, mas a geração que é o cliente que compra. Essa nova geração também está comprando, né? Essa nova geração, ela é o teu perfil para uma segmentação, para você ir lá e atacar esse cliente. E tudo está muito focado em experiência, como é que é essa melhor experiência. E hoje, eu digo que a gente não deveria mais desenhar processos de venda, mas sim processos de compra. Porque a definição da compra é o de fora para dentro, né? É o contrário. Quando eu desenho o processo de venda, como é que você vê isso nesse mundo que é omnicanal? Porque a gente tem canal para tudo que é lado. Eu sou móvel, eu falo pelo site, eu falo pela internet, eu falo até pela própria televisão, eu falo pelo celular, eu falo pelo telefone ainda, eu falo por um 0800 ainda, eu falo pelo presencial.
tem tudo junto, misturado. Como é que você vê essa implementação dessa omnicanalidade, que não é um processo simples, baseado em tudo que você falou, até mesmo dos sistemas legados? Porque a omnicanalidade tem que juntar tudo na plataforma, como você falou, e você ter uma visão do ecossistema. Isso não é complexo, isso é bem complexo, né? Ainda é, né? Ainda é bem complexo, bem complexo. Eu vivencio isso internamente e vejo também no ecossistema os grandes desafios, mas o fato é, o cliente, ele quer comprar através do canal que melhor o agrada. Que hoje pode ser o WhatsApp, amanhã pode ser pelo aplicativo, à noite pode ser por telefone, né? Então ele quer ter escolha. Então, como você falou, é um processo de compra. Não adianta eu querer impor o meu canal, como isso era no passado, e esse é o meu canal que você tem para que eu te venda o meu produto. Não, ao contrário. Né? O cliente, ele quer escolher qual é o canal que ele vai usar para comprar e ele quer ter uma boa experiência em todos esses canais. Né? E nem todos vão escolher os mesmos canais. Como você falou, depois, por conta da pandemia, né, a digitalização ainda se acelerou muito mais. Os canais digitais se aceleraram, o uso de canais digitais ainda se aceleraram muito mais por conta da pandemia. Minha mãe nunca tinha usado um aplicativo para pedir comida. Minha mãe começou a usar justamente na pandemia. Eu falei, mãe, vamos lá, aí eu tive que ajudar e tudo mais. Nós quebramos a barreira, né? Quebramos a barreira e depois disso nunca mais pediu diferente. Gostou, né, Flavinho? Gostou porque é muito mais fácil, né? Então você acompanha, né? Não precisa esperar o telefone, às vezes tem fila de espera no telefone, então por quê? Porque a jornada foi boa, né? E aí entramos então na parte do desafio. Porque também não é só eu abrir um canal de WhatsApp, não é só eu abrir um aplicativo. Eu tenho que garantir que a jornada de compra desse cliente seja uma jornada eficiente e satisfatória. A gente falou sobre isso atrás. Lembra? Inclusive, eu tenho que ter capacidade de medir isso, porque não necessariamente a sua experiência está sendo a mesma que a minha. Né? Então, para um senhor de idade, eventualmente o tamanho da fonte do aplicativo no meu celular não está sendo muito adequada para ele pedir, e que para mim está ok, que para uma criança está tudo bem, né? A imagem que eu escolho, então isso tudo faz parte ali da jornada e quando você está individualizando com o perfil de cada um dos seus usuários. E aí, quando você vai entrar para dentro das companhias, quando você vai em sistemas legados, como é que você integra esses tantos diversos canais numa única experiência? E como é que você controla tudo isso? Porque no fim tudo isso tem que vir dentro de uma mesma esteira, onde você, no fim, todo mundo está comprando, né? Eu sou uma pizzaria, né? Então, eu sou uma pizzaria, tenho lá o meu sistema legado, é a telefonista, e uma planilha em Excel, né? Aí, esse sistema legado, como é que eu transformo agora para estar numa plataforma de pedidos, o telefone, um WhatsApp, e garantir que tudo isso funcione? Agora, vamos tentar escalar isso para uma corporação que tem milhares de clientes ou milhões de clientes, e que tem 450 sistemas, né? Como é que você não garante que toda essa jornada vai fluir bem? Então, você tem que fazer você tem um grande desafio. Você precisa de sistemas, precisa de integração, você precisa investir em experiência do usuário, o UX, o CX, em garantir que a própria plataforma consiga. Você tem que desenvolver indicadores digitais, indicadores de canais, onde você consiga ter a gestão do seu negócio se transforma. Por quê? Porque você está perdendo o pedido, às vezes, no segundo passo. Né? Ele foi lá e mandou uma mensagem no WhatsApp. Se você demorou 5 minutos para responder, seu robô lá, o seu chatbot, respondeu errado, né, você perdeu. Assim, mas eu tenho um canal no WhatsApp, mas ele não vende. Pois é, mas o seu robô consegue realmente, o seu chatbot lá no WhatsApp consegue ter uma comunicação eficiente com o seu cliente, a ponto do seu cliente conseguir se resolver e avançar no seu processo de compra, ou ficou tão complexo que ele desiste? Né? E aí como é que você... Se você imagina, você tem... O script longo, é tão burocrático, aquele monte de menu, clica e vai, até você chegar onde tem que ir mesmo, passa por 50 menus.
né? Então, Exatamente. e aí o cara, o gestor lá de vendas, né, o cara digital, tá pensando assim, por que eu não vendo nesse canal? E por isso que você tem que pensar nessa jornada, você tem que mapear toda a jornada do cliente. Então, cada vez mais você fala de customer success, de jornada de cliente, né, sucesso do cliente, experiência do usuário. Então, a experiência no seu... Hoje em dia, no site, já menos... No site hoje em dia está até meio caído, né? O pessoal não acessa mais site. Mas no aplicativo, no WhatsApp... então... seja no Instagram, né, você pode fazer, então você tem diversos canais, ou até mesmo no telefone. Como é que você integra tudo isso numa boa experiência? Então você precisa ter ferramental, você precisa definir bons indicadores, você precisa usar de tecnologia e você tem que ter uma camada que integre tudo isso dentro de uma única jornada, né? E você falou aí dos 6, né? Customer Centric, Customer Success, Customer Experience, Customer Sopa de Service, letrinhas. e aí Sopa de letrinhas. todos esses 6, né? Os 6, né? Todos que fazem essa jornada aí, mas por trás é aquela decisão que é o cliente que está comprando, então ele é que escolhe, né? Essa escolha não é fácil. E aí, quando você falou dessa escolha, você até acabou falando um pouco que a gente tem muitos riscos e muitas oportunidades, né, nesse processo. O risco de você não estar sabendo como é que esse mercado mudou, o quão você está antenado. Esse risco entra um pouco na maturidade digital, eu digo, das empresas, né? Muitas empresas ainda são nascentes e acham que estão numa mídia social e você já é digital, né? A gente vive a era das landing pages, né? Na verdade, o Instagram mapeia ali teu algoritmo e tome landing page na tua vida o dia inteiro e você é rastreado. E o que teria de oportunidade nisso? Porque todas essas áreas que você falou são oportunidades de carreiras novas também, né? De experiência, como você falou, que não entra tanto num tecnês, entra também numa parte de comportamento, até da quiçá filosofia. Eu gravei um podcast sobre filosofia nas organizações, quando a gente fala de propósito, de objetivos. Então, o que você enxerga nesse mundo de transformação digital? Ainda riscos e oportunidades que a gente consegue transformar e ir para frente, porque eu acho que foguete não dá ré, né, na tecnologia. Você tem que ir para frente. Você acha que você pode resistir, só que se você ficar resistindo, você vai ser atropelado por ela, né? Então, não tem como. Você vai ficar pelo caminho ou você vai ser carregado por ela. Então, não tem... Foguete não dá ré. Só a gente olhar que é impensável. Um tempo atrás a gente não tinha esse tipo de aparelho e agora a gente carrega ele para cima e para baixo, né? Vamos E a lá, mesma Elon coisa. Musk. Vamos no Elon Musk, telefone, satélite, sem ter o planinho Exato. e o pacotinho. Exatamente. Então, transformação. Então, eu acho que o ponto de vista de riscos e oportunidades, acho que a gente falou um pouco sobre as dúvidas da inteligência artificial, né, os desafios, assim, como tudo que é novo, a questão de, acho que tem os desafios, vamos falar sobre desafios e depois a gente vai falar de riscos. O desafio é profissionais capacitados. O Brasil hoje tem uma necessidade e de acelerar o seu processo de formação de profissionais na velocidade que a tecnologia evolui, para ter profissionais que estejam aptos a trabalhar com novas tecnologias. Então, o risco é um shortage, uma falta de profissionais no mercado que sejam capazes, para que as empresas possam contratar e possam ajudá-los no desenvolvimento desses projetos. Então, isso, para mim, eu vejo como um risco, porque nós precisamos aí de uma política pública ou uma estrutura. Nós hoje apoiamos uma ONG que se chama Escola da Nuvem, onde tem esse processo, a gente tem esse objetivo. Ele trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade, que nunca trabalharam no mercado de tecnologia e passam por um processo de imersão, de inserção, trabalham soft skills, hard skills, saem com certificações e podem, dali, ter a sua primeira oportunidade de trabalhar, muito voltada ainda para a nuvem. Então, são algumas das iniciativas que alguns empresários já estão fazendo, já entendendo o risco de falta de profissionais no mercado que tenham as competências para suportar esses projetos. Isso, para mim, é um risco. Outro
quando a gente fala de governança e ética, né, então, a aceleração do uso da inteligência artificial, a gente já viu aí algumas situações mais complicadas, né, a máquina está aprendendo, e infelizmente ela vai aprender aquilo que nós estamos ensinando, então, e você tem que ter um processo ali de governança, na hora que você traz ali, uma coisa é o que está na rede, e outra é o uso dos seus próprios dados, né, então, traga a tecnologia, mas saiba que você tem que ter por trás um processo de governança que seja bem estruturado para fazer uma boa segregação e garantir de que a inteligência artificial vai estar, todo o uso da inteligência artificial, seja um chatbot, um processo, ele esteja alinhado com seus valores e os valores e a ética da empresa, para que as respostas e todo o alinhamento de processo que hoje está sendo feito por essa tecnologia não esteja desalinhada com a ética e princípios da própria empresa. Então, isso para mim é o risco. O risco é de que, se você não tiver esse cuidado, algo pode sair fora dos seus princípios e valores. Lembro que agora as pessoas também têm uma persona digital. Né? A gente sabe que tem pessoas digitais e ela não pode, ela fala para a empresa. Então, como qualquer profissional de uma empresa, ela tem que falar, a partir do momento que ela é uma porta-voz, ela tem que falar alinhada com os princípios e valores da companhia. Né? Então, acho que são dois que eu quero elencar, né, como riscos. O risco de você não fazer é de você sumir. Né? Eu acho que esse é o risco. Eu acho que o foguete não tem ré. Não adianta resistir, mas isso passa por um processo e ele começa pela cultura da companhia. Não tente, não acho que você vai criar uma página no Instagram, você vai abrir um canal no WhatsApp e você fez a transformação digital da sua empresa. Então, você ter uma estratégia digital, você precisa trabalhar a cultura da empresa, você precisa ter realmente uma agenda onde você estabeleça como prioridade e estratégico fazer com que a sua empresa realmente esteja inserida no mundo digital. E aí você vai fazer um roadmap. Então, vai começar por vendas, vai começar pelo atendimento a clientes, vai começar por um processo de automação de processos internos. Então, esse, para mim, é um ponto ali de o risco, se você adiar essa conversa, talvez você perca a oportunidade, a janela, e aí você seja atropelado. E as oportunidades são, acho que no sentido, não entre desespero, porque você não está sozinho no mundo de transformação. Tudo é escalável, tudo é exponencial. Falamos aí sobre a falta de recursos, então não tem como, ninguém sozinho vai conseguir saber todas as sopas de letrinhas. A gente falou aqui de tanta coisa, a gente falou de as a service, a gente falou de CX, UX, e IA, falamos de data-driven, é muita coisa para que você sozinho tenha todas as competências dentro de uma própria corporação e que você consiga fazer do fio ao pavio, né, de tudo, do A ao Z da tecnologia. Você não consegue fazer. Então, você precisa buscar parcerias, existem empresas, existem consultorias que podem te apoiar nesse processo, nesse roadmap, nesse planejamento e implementação da sua transformação digital. Então, é uma oportunidade de você ter essa agenda. A oportunidade você não está sozinho, então você pode trazer aliados e parceiros para isso, e essa é a oportunidade para essas empresas, né, de você investir nesse mercado, um mercado que está só começando. Assim, a oportunidade da transformação digital, a gente ainda vai ver ainda a grandiosidade que isso vai ser ainda, tá para a gente conhecer, porque a gente só está começando. Quando a gente fala de inteligência artificial, é só o começo. Eu estou vendo já projetos que estão saindo. Generativa, né? A generativa está só começando, então, e fala assim, mas isso aí tem dinheiro mesmo? Tem. Mas a gente só viu um pedacinho de tudo aquilo que pode ver, e pelo ecossistema que a gente trabalha, eu conheço já empresas que já estão com projetos e clientes ativos, e é impressionante a velocidade com que esses projetos estão acontecendo e o retorno sobre esses investimentos. É impressionante. Então, é uma baita oportunidade, como toda oportunidade, quem aproveitá-la vai surfar e, de novo, é uma oportunidade encantadora, porque a tecnologia ela transforma
a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente compra, a forma como a gente vive. Então, ela é encantadora porque ela vai trazer mudanças no nosso dia a dia, como já tem trazido ao longo desses anos. Com certeza. E você entrou na cultura de novo, você vê como ela permeia todo e qualquer assunto, né? É incrível, né? Porque são as pessoas, é o que você falou lá no início, né? Tudo começa ali com a mudança e com todo. Quem faz a empresa movimentar são as pessoas. E aí, essas pessoas, apesar desse mundo ser todo perfeito, tem número, tem desafio, tem meta, tem que atingir resultado, tem que ter performance, tem que ter KPI, tem que fazer receita, tem que reduzir custo. Como é que você enxerga esse mercado, que é um mercado de migração e de transformação? Então, muitas coisas se tornam receitas que vão deixar de existir, receitas novas que vão ter que ser recorrente, que não existe. O as a service é bom para isso, né? Porque você passa a ter aquilo como uma rotina no teu cotidiano, então aquilo fica te alimentando, uma vaca leiteira ali do passado que funciona, mas como é que você consegue estimular essa performance nesse teu grupo, atingir as tuas metas, porque você aí como presidente joga a meta na turma, tenho certeza disso. E o teu pessoal assistindo isso vai dizer, ele joga a meta na gente. A gente tem aqui um processo aqui de comunicação bastante intensivo, né? Então, primeiro, você não pode deixar de lado o tema da cultura, né? Então, cultura de uma empresa. Outro, como líderes, né? Isso é, como qualquer aspecto de liderança, um aspecto vital é a questão da visão. Você não dá a visão para os seus liderados, é como se você colocar todo mundo dentro de um carro e não dizer para onde você vai, né? Então, você precisa dar a visão. Trabalhar a comunicação, né? Então, comunicação hoje é um dos grandes desafios em qualquer corporação. Imagina um processo de transformação. Então, processo de transformação, o cuidado com a comunicação tem que ser redobrado. Por quê? Porque senão criam-se os mitos e lendas, né? E aí o processo de resistência ele aumenta. E aí ele mina e destrói todo o seu processo, todo o seu movimento de transformação. E o outro é a questão da empatia. Isso tudo até numa palestra do Simon Sinek, que ele fala bastante sobre isso. Então, e a empatia, a gente falou bastante sobre diversidade, sobre diversas gerações, é a capacidade de você criar um ambiente onde todos se sintam parte, onde todos podem contribuir, que todos possam colocar o seu ponto de vista. Isso é extremamente importante dentro de uma cultura onde se quer fazer qualquer processo de transformação, principalmente uma transformação digital. E, no fim, nós estamos aqui, dentro de corporações, com foco no resultado, né? Não existe... temos que entregar resultados, né? E quando eu falei que se você não faz, você vai ser atropelado, nós trabalhamos aqui com um ecossistema de milhares de revendas, milhares de empresas, empresários que têm suas companhias e que estão sendo impactados todos os dias por esse processo de transformação. E que trabalhavam com tecnologias que até então cresciam, que eram transacionais, um data center, vendiam soluções de data center, e que viram esses contratos todos migrarem para o mundo da nuvem, um modelo de revenda recorrente. E ele fala assim, mas antes eu vendia um data center, eu vendia por milhões, uma vez a cada 3 anos para aquele cliente, e agora viraram alguns milhares por mês. Como é que eu faço para pagar minhas contas? Porque meus custos não diminuíram, né? Então, esse é o desafio. Então, você tem uma combinação ali de como é que você associa a sua performance, o seu resultado, onde o modelo de transformação muitas vezes também mexe com o seu modelo financeiro. Então, por isso que você não pode demorar, por isso que você não pode deixar passar o tempo, porque aí você tem espaço ali para fazer a transição antes da ruptura, porque em alguns momentos nós vimos momentos de ruptura e quem não tinha feito ficou e não conseguiu, e ficou para trás. E aqueles que se anteciparam, tinham uma agenda e suaram e persistiram e fizeram de diversas formas, né? Às vezes se associaram, se integraram, buscaram outras formas ali, adquiriram outras empresas ou foram comprados, conseguiram estabelecer sua agenda e
hoje performam bem já no novo modelo, né, no modelo de venda recorrente, no modelo de venda de serviço, abriram novas unidades de soluções, trabalham hoje em tecnologias que até então, coisa de 2, 3 anos atrás, não trabalhavam, aumentaram sua relevância dentro dos seus clientes, né, clientes que já trabalham há 10, 15 anos, mas que não eram vistos como parceiros de soluções de cloud, ou de IA, ou de data, e se reinventaram, muitas vezes buscando parcerias com o distribuidor, ou até mesmo com outros parceiros, e com isso conseguiram manter a sua relevância e o seu resultado. Olha só, ele falou, mas ele não disse que cobra a meta de vocês, mas ele cobra porque ele tem meta. Brincadeira, né? Não, Flávio, tem que ter KPIs, tem que ter resultado, tem que ter performance, tem que buscar alta performance sempre, porque o ser humano também é exponencial, quanto mais a gente pede, mais ele vai, corre atrás e faz. Faz parte da gente isso, não é isso? A gente sempre vai. Eu falei, quando você falou do Data Driven, eu falei que eu sou um cara bastante analítico e gosto de números, então... Eu sei disso, então ali já deu o recado. Já deu o recado, eles sabem. Já deu o recado. E aqui, no fim, eu falei, estamos aqui para entrega de resultado, temos metas, mas aí a estratégia, né? Então, e o resultado de hoje, a forma como você entrega o resultado de hoje, não necessariamente vai ser a forma que você vai entregar o resultado amanhã. Por quê? Porque a tecnologia está se transformando. Então, você tem uma parte da sua agenda na entrega do resultado de hoje, mas ao mesmo tempo você tem que estar pavimentando e construindo aquilo para garantir que você tenha futuro da sua organização, que você tenha ali construindo as ações para que na hora que você tiver, que o mercado se transformou, que você está pronto ali para o próximo passo da transformação do mercado. É a disruptura, como você falou, né? A disruptura acontece em várias situações, nos processos, nos serviços, no modelo de negócio, na tecnologia, até nas pessoas. E Exato. A gente está mais de uma hora já aqui conversando, eu quero colocar ainda 2 pontos. O primeiro é que você falou um pouco, a Ingram tem um portfólio gigantesco, porque vocês, na verdade, é um grande ecossistema em que envolve diversos serviços. E como é que o mercado hoje está para novos produtos, quando a gente coloca esse tempo de gerar um novo produto, o tempo de vida desse portfólio, com a transformação digital? Eu percebo que um processo de venda, e você sabe que eu trabalhei muito tempo com esse mapeamento do processo de venda, quando eu olho um modelo de funil de venda digital, um funil de venda humano leva 5, 6 etapas, um digital no máximo 3. Então, o produto também muda, né? Quando você coloca um produto ou um serviço novo no mercado. Então, esse portfólio de vocês, que hoje é amplo, é gigante, essa comunicação desse portfólio, a apresentação desse portfólio para as demandas de mercado. Como é que está isso? Você que é um cara originário de produtos, gestão de produto, criação de produto, como é que você vê hoje essa nova forma de produzir produtos no mundo digital? E o portfólio da Ingram, né? Ela não para, ela vai. Não para. Eu tenho que ficar sempre me atualizando aqui, quantidade de fabricantes, porque se eu for falar dentro dos fabricantes, a quantidade de produtos realmente é uma infinidade, porque a gente está muito alinhado ali com os fabricantes, e ao mesmo tempo eu tenho as minhas ofertas de serviço, né? Então, além da oferta de serviços da empresa de cloud, data-driven e AI que nós temos também da aquisição que nós fizemos no final de 2021, nós temos uma parte de serviços que faz toda a parte de logística reversa, descarte e reutilização de equipamentos que são recomprados. Então, uma empresa que hoje ela precisa fazer uma renovação de parque ou vai migrar todo o seu data center para a nuvem, a Ingram tem hoje um processo onde eu vou lá buscar, compro esses equipamentos, trago para dentro de casa, tem todo um processo totalmente certificado, que dá todos os relatórios e certificações para garantir que aquele equipamento foi descartado de uma forma consciente do ponto de vista ambiental, ou que se ele for recolocado no mercado também, todo o processo foi seguido, inclusive de limpeza e utilização de dados. Então, a gente também tem nossas próprias ofertas de serviços, e é o que você falou, no mundo digital, a dinâmica ela é intensiva, porque a demanda e as atualizações, todo o processo ele é retroalimentado. Então, faz com que as SKUs, né? Lembra dos SKUs, que são os itens de produto? SKUs! As SKUs, né? Então, o pessoal fala que tem mais... Então, todo dia tem um novo produto. SKU é o que identifica, né, cada linha de produto. Então, cada dia tem algo novo, o que faz também com que a capacidade que a gente tem de compreensão e de multiplicar essas informações
não dá mais para ser uma coisa analógica, né? Eu tenho que ter plataformas de replicação de conhecimento, de comunicação. De novo, eu sou um distribuidor, então eu tenho que o conhecimento, nós recebemos esse conhecimento, eu tenho que multiplicar o meu ecossistema de milhares de revendas, que cada um deles tem seus próprios vendedores, que tem seus próprios clientes. Então, ele é um processo de escala. Então, a gente precisa fazer isso de forma digital, de uma forma escalável, e outra vez com um processo de retroalimentação, onde a gente também vai se atualizando conforme a demanda vai se alterando. Com um processo de capacitação gigantesco, né, Flávio? Então, porque vocês têm que fazer essa atualização, não é fácil. Bem, a gente está aqui no finalzinho, né? Na Martech eu falo a minha frase: ser digital não é opcional. Não e aí opcional. As pessoas, eu queria ouvir de você, né? Na Ingram, ser digital e no mercado hoje não é opcional? E deixa teu recado para o público aqui, né? Ah, sim. Olha, ser digital não é opcional. Né? Falei aqui em alguns momentos, ou você vai ficar pelo caminho e vai ser atropelado, né? Então, você precisa ter uma agenda e uma estratégia digital, se você ainda não tem, e tem que ser parte da estratégia do C-level da sua companhia, por uma questão de sobrevivência, de ganho de escala, de ganho de mercado, seja por eficiência de custo, seja por novos clientes. Todos os processos hoje precisam ter uma pauta digital. E aí, por fim, falando novamente para todos aqueles que nos assistem, a Ingram Micro é um grande distribuidor de tecnologia, um grande hub de tecnologia. Trabalhamos aí com soluções desde Note, mobilidade, gaming, as soluções de cybersecurity, rede, soluções de data center, soluções digitais em nuvem e toda uma camada de serviço. Então, a gente faz todo o processo de TI de uma empresa, apoiando em projetos, com arquitetura técnica de soluções, serviços de migração e jornada para a nuvem, de data, com um ecossistema fantástico, o maior ecossistema de empresas de TI do Brasil. Então, se você trabalha hoje no mercado de TI, você precisa conhecer a Ingram Micro e ser nosso parceiro. Então, conte conosco. E, mais uma vez, Ieda, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você, te reencontrar e poder aqui falar sobre tecnologia, que é uma pauta que eu amo. Nossa, foi uma aula aqui, gente. Eu tenho certeza que esse podcast vai bombar, como a gente fala, vai engajar muito. Flávio, assim, super obrigado por ter participado, por ter aceitado o convite, né? Muito respeito por você, você sabe disso. E sempre admirei, continuo admirando, acompanho você nas mídias e torcendo cada vez mais, porque é um tipo de gestor que a gente precisa ter mais nas organizações, é um perfil que eu acho assim fundamental, não é opcional ter um Flávio nas organizações, então isso é bem bacana. E quero agradecer muito a todo mundo que está assistindo a gente. Esse podcast tem um patrocínio, né? A gente tem o patrocínio do Eagle, né? A Eagle é uma empresa que está lá no Centro-Oeste. Ela trabalha com equipamentos, Fábio, ela é uma empresa de hardware as a service, e também tem outros negócios na parte de hotelaria, na parte de agro, né? São 5 negócios diferentes. E a Eagle está com a gente há 2 anos já patrocinando o canal. E o outro patrocínio, que na verdade faz parte do grupo da Martech, nós temos uma perna dentro do grupo da Martech, que é a Ideal Pesquisa. A gente faz todos os tipos de pesquisa quantitativa e qualitativa, para qualquer tipo de segmento, para qualquer tipo de lançamento de produto, comportamento de cliente. A gente tem um grupo especializado, junto com um grupo na Europa, que faz um processo de pesquisas quali-quanti, que a gente fala. E esse foi mais um podcast que a gente gravou com o Super Flávio Moraes, que foi uma honra estar aqui. Te agradeço, Flávio, e vamos seguir o Flávio nas redes, porque ele é super engajado, ele é super ativo, né? Como é que a gente te encontra, Flávio, para as pessoas que estão aqui? Eu estou no LinkedIn, Flávio Moraes Júnior, pode me encontrar, tenho lá uma newsletter, e então podem me acompanhar nas redes, será um prazer aí poder ter vocês aí conectados na rede. É isso, gente. Então, esse foi mais um podcast. E hoje o podcast foi com o presidente da Ingram, Flávio Moraes. Espero que vocês tenham gostado.
curtam muito e não deixem de compartilhar, né? Entra no Martech Co, no YouTube, Martech Co no YouTube, clica no sininho, compartilha, e se você gostou, assiste, deixa a sua mensagem, que a gente vai estar sempre conversando com vocês e ouvindo, porque esse feedback é super importante para a Martech. Obrigada, Flávio, foi um prazer ter aqui com você. Prazer todo meu, Ieda, obrigado pelo convite, prazer, obrigado pelas palavras também. Gente, e é isso, foi mais um podcast da Martech Co. A gente se vê na próxima. Tchau, gente!